sou Sérgio Martins e essa é mais uma edição do nosso programa Coisas do Alto. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns ensinamentos de Jesus. Na verdade, eu vou fazer uma série de vídeos a respeito desses ensinamentos. E nós vamos começar hoje sobre um ensinamento que Jesus teria nos dito para não julgarmos. Essa frase de Jesus, ela está em um dos evangelhos. Muito embora os outros três evangelistas não tenham repetido essa frase, ela é interessante para a gente refletir um pouquinho sobre qual deve ser a nossa postura diante das atitudes alheias. Os religiosos, de forma geral, pegam essas frases, e eles fazem isso normalmente, de pegar as frases meio ao pé da letra. Então, quando você pega e escuta esse não julgueis, parece realmente uma imposição de Jesus, o que já começa a ser estranho, porque Jesus não impunha absolutamente nada, Jesus ensinava, Jesus procurava dar o exemplo. Além disso, existe um outro problema que se nós não julgarmos, nós não podemos avaliar o que é certo e o que é errado. Como é que eu vou aprender, olhando o exemplo alheio, como é que eu vou aprender vendo as atitudes alheias, se eu não julgar essas atitudes? Eu preciso efetivamente julgar essas atitudes alheias, eu preciso julgar os fatos que ocorrem em torno de mim para poder avaliar se isso é bom ou se não é bom, se isso é certo ou se é errado. Então a gente começa a perceber que existe a necessidade de julgamento. Nós temos a necessidade de realmente julgar aquilo que acontece à nossa volta. Jesus teria errado? Jesus teria falado alguma coisa indevida? Jesus teria nos dado algum ensinamento inadequado? Eu penso que não. Eu acredito mais é que a frase de Jesus, ela tem que ser analisada no seu contexto e principalmente ela toda. Não julgueis é simplesmente uma parte da frase. A frase completa é: não julgueis para não seres julgados, pois com a mesma medida com que medirdes, serei medidos. Então você começa a perceber que a ênfase não é tanto na questão do julgamento, mas sim muito mais na questão da forma como nós lidamos com esse julgamento, da forma com que nós medimos a atitude alheia. De forma muito inteligente, os espíritos que auxiliaram Kardec, que trouxeram para Kardec a codificação espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, eles localizaram esta frase no capítulo que trata da bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos. E aí nós começamos a perceber qual talvez tenha sido a intenção de Jesus ao colocar essa frase para nós. A questão é muito menos de julgamento e muito mais do que nós faremos com esse julgamento. É muito menos do julgamento e muito mais com a questão da condenação. E nesse ponto, o que mais se ressalta é a necessidade da misericórdia. Eu vou dar um exemplozinho que eu acho que vai ficar assim bastante claro. De repente eu vejo o Zé dirigindo em alta velocidade na cidade. E nesse instante eu faço um julgamento. Eu digo, poxa, o Zé não deveria estar fazendo isso. Ele dirigindo em alta velocidade na cidade, ele está colocando em risco a sua vida e a vida dos outros. Isso não é bom. Veja, esse é um julgamento absolutamente isento de qualquer preconceito. Esse é um julgamento claro e objetivo. Agora, o que é que eu faço com esse julgamento? Qual será a medida com que eu vou medir? Aí eu posso ter, entre várias possibilidades, eu posso ter duas atitudes. A primeira é pegar e falar: poxa vida, mas esse Zé é um irresponsável mesmo. Onde já se viu dirigir dessa maneira? Esse é um louco, ele não tem coragem, ele não tem nenhuma preocupação com relação à vida dos outros. Que absurdo! Essa é uma das maneiras com que eu posso medir esse ato do Zé. Mas existe a outra maneira. Eu posso também dizer: poxa vida, coitado do Zé. Ele deve estar com algum problema sério para estar dirigindo dessa maneira, nessa velocidade.
Poxa, que Deus o proteja e proteja as pessoas que estão em torno dele, para que nada de mal aconteça. Veja, o fato é um só. O fato é o Zé dirigindo em alta velocidade. Mas a maneira com que eu lido com esse fato é que faz a diferença. E é aí é que está o ensinamento de Jesus. Em primeiro lugar, eu não sei quais as condições daquelas pessoas. Eu não sei o que motiva o Zé a estar agindo daquela maneira. Então me faltam elementos para que eu possa julgar, para que eu possa condenar o pobre do Zé. E aí é que a gente precisa trazer isso para todas as nossas atitudes, para todos os nossos julgamentos. Antes de condenar qualquer pessoa por ele estar fazendo isso ou aquilo, vamos dar a ele o direito da dúvida. De mais a mais, você só pode realmente avaliar a atitude de uma determinada pessoa se você estiver vivendo a situação daquela pessoa. É muito fácil para mim, que estou de fora de qualquer problema, para mim que eu não estou vivenciando o problema de um irmão meu, eu pegar e eu condená-lo por qualquer motivo. Eu usar para medi-lo a minha medida. Me faltam elementos para que eu possa fazer esse julgamento de uma maneira adequada. Eu posso até achar que determinada atitude do meu irmão ele não seja tão adequada, mas isso não me dá o direito de condená-lo. Isso não me dá o direito de pegar e criticá-lo por qualquer maneira. E ainda que eu soubesse, ainda que eu tivesse conhecimento de todas as condições que levaram a pessoa a ter uma determinada atitude, eu preciso nesse momento ser misericordioso. Poxa vida, eu tenho os meus equívocos e eu não posso permitir que o meu irmão, aquele que está à minha volta, também tenha os dele. Ninguém é perfeito, nós vivemos nesse mundo de aprendizado. Então é muito natural que a gente cometa equívocos. E existe um outro problema maior, e aí é que eu acho que tem um grande truquezinho para a gente tomar um pouquinho de cuidado. Eu agora vou falar um pouquinho sobre o que a psicologia nos fala a respeito da projeção. Eu, quando julgo uma pessoa, quando meço uma pessoa, eu meço com a minha régua. Quando eu estou falando de uma pessoa, eu estou falando muito mais de mim do que propriamente daquela pessoa. Se eu sou um sujeito orgulhoso, por exemplo, é muito fácil para mim perceber no outro esse orgulho, e eu condeno esse orgulho no outro, até para que as pessoas não percebam que eu mesmo sou orgulhoso. E isso funciona para tudo na nossa vida. Nós precisamos ficar atentos para que quando nós começamos a emitir juízos a respeito dos nossos irmãos, nós estamos mostrando também um pouquinho da nossa alma. Nós estamos mostrando um pouquinho da maneira como nós somos. E aí existe um exercício de autoconhecimento que é interessante. É procurar reparar como é que eu estou medindo o outro, para, a partir desta medida que eu dou para o outro, começar a conhecer eu mesmo. Se eu consigo ver só orgulho no meu irmão, muito possivelmente o orgulho também está fortemente presente em mim. Se eu consigo só ver egoísmo nas atitudes do meu irmão, muito possivelmente as minhas atitudes também são egoístas. Nós precisamos começar a reparar um pouquinho naquilo que nós trazemos dentro de nós. Infelizmente, nós reparamos muito mais as mazelas alheias do que as nossas. Então, na hora que nós fizermos um julgamento, na hora que nós formos tentados a condenar um irmão nosso, vamos pensar um pouquinho naquilo que Jesus tentou nos passar. Vamos pensar um pouquinho na maneira misericordiosa que nós temos que ter em relação ao nosso irmão. Vamos pensar um pouquinho na maneira que nós mesmos cometemos tais equívocos. Nessa questão do julgamento, uma coisa assim que ficou bastante clara da importância dessa misericórdia é naquela passagem da mulher adúltera. Eu vou tratar desse assunto num outro vídeo, mas eu acho que para início de conversa nós já temos um pouquinho uma direção a seguir. Olhar para nosso irmão com misericórdia, com benevolência,
com carinho, sempre perdoando aqueles erros que ele eventualmente cometa. Perceber esses erros, tomar conhecimento, aprender com eles, até para que nós não venhamos cometer esses mesmos equívocos, mas sem condenar, sem querer crucificar. Nós somos tão equivocados quanto todos aqueles que nos rodeiam. Eu agradeço pela atenção de todos e desejo de coração que todos sejam felizes. Obrigado.